Capítulo 1821. Chamas primordiais, parte 1. Será que Meon realmente colocou todos vocês em suas pinturas doentias? Lee perguntou com os lábios curvados em desgosto, desejando poder vomitar e queimar aquele lugar até o chão. Como desejar, Fria respondeu, fazendo o possível para reprimir um som de vômito que revelaria sua posição. Vi uma estátua de Camila Exímia fazendo algo que nunca esquecerei. Mais uma da minha mãe com Urpal, e uma pintura sua sobre a qual prefiro não falar. Eles passaram os minutos seguintes preparando seus planos de batalha para chegar à sala do trono e aguardando o relatório das outras equipes de assalto. Assim que terminaram, Lit descobriu que o corpo da mão do destino havia se encontrado em uma situação semelhante. Nenhum deles era um mago dimensional e com a visão da vida cego e cercado por inimigos, eles foram forçados a se mover mais lentamente que o normal. A situação é desfavorável, mas ainda podemos sobreviver, Zeraka, disse um dos membros mais experientes dos esquadrões. Nossa melhor ação é seguir os guardas e criar uma distração logo antes de chegar à sala do trono. Dessa forma, os guardas serão pegos de surpresa e cairão facilmente, enquanto seus próximos reforços terão que espalhar suas forças para lidar com todos nós ao mesmo tempo. Lita sentiu e seu esquadrão começou a se mover, seguindo os passos de Fria. Seu papel era o da tempestade, explorar tão silenciosamente quanto o vento, mas pronta para trazer destruição ao inimigo com táticas de atacar e correr. Logo atrás dela seguiu Tista. Ela não era habilidosa o suficiente para ser chamada de grão-mestre, mas praticou muito com matrizes para cobrir as fraquezas de Lit. Ela aprendeu a lançar magia falsa e verdadeira ao mesmo tempo, reduzindo pela metade o tempo necessário para preparar uma matriz. Ainda era muito tempo comparado a alguém que também poderia usar fundição corporal, mas ela tinha a menor capacidade de batalha do grupo. E dar o papel a qualquer outra pessoa teria sido um desperdício de talento. Glória estava na frente dela, um escudo pronto para proteger o grão-mestre Solos no momento em que ela saísse do anel. Lidera a lança e fechou a linha, protegendo suas costas e certificando-se de que ninguém o seguisse. Ele não era tão rápido quanto Fria com o escopo, mas era proficiente em usá-lo. Eles se moveram pelos corredores, usando magia espiritual para flutuar 1 centímetro acima do solo e apagar o cheiro. Urpal colocou 5 matrizes de selamento elementar que poderiam bloquear tudo, exceto a escuridão, a maior arma dos mortos-vivos. A formação mágica ligava e desligava quase aleatoriamente, forçando o grupo a usar magia espiritual mesmo para truques e gastar muita mana. Para piorar a situação, os guardas não tiveram esse problema. Durante seu reconhecimento, Fria notou como eles tinham um dispositivo que os alertava sobre quais matrizes estavam ligadas ou prestes a serem ligadas a qualquer momento. Foi brilhante em sua simplicidade. Na palma das luvas que os guardas usavam havia 5 círculos concêntricos, cada um da cor do seu respectivo elemento. Quando uma matriz estava ativa, seu respectivo círculo ficava visível. Além disso, os círculos piscavam quando a matriz correspondente estava prestes a ser ligada ou desligada, avisando os mortos-vivos com 5 segundos de antecedência. O suficiente para preparar seus feitiços e preparar uma estratégia adequada à situação em questão. Isso deu aos mortos-vivos uma vantagem considerável que, juntamente com sua notável destreza física inata, os colocou no mesmo nível dos despertos. Você não pode encerrar essas malditas matrizes com dominação? Glória perguntou, sem ter ideia de como a habilidade funcionava. São 3 de vocês com 7 sequências, deve valer alguma coisa. Ela estava coberta de suor frio, incapaz de tirar os olhos de uma pintura que a representava e que assombraria Glória por anos. O estresse e a indignação a deixaram ansiosa para enforcar Urpal com suas próprias entranhas. Talvez pudéssemos, mas isso alertaria ao inimigo sobre a nossa presença e drenaria a nossa energia. A linha de pensamento de Fria descarrilou quando os guardas saíram correndo do mesmo corredor por onde haviam entrado alguns minutos atrás. Eles avistaram os intrusos, soando um alarme silencioso antes de correrem para interceptá-los. Que porra está acontecendo?
Verifiquei novamente a rota da patrulha antes de retornar ao nosso ponto de entrada e isso nunca aconteceu. Fria disse, sentindo-se culpada por seu erro. Não é sua culpa, a voz de Ziraka ecoou dentro de suas cabeças. Uma das patrulhas de repente se virou e descobriu uma de nossas unidades. No momento em que soaram o alarme, os outros guardas fizeram o mesmo. Vocês deveriam ser profissionais. Lit disse enquanto desembainhava Var. Nós estamos, caramba! Ziraka e a mão do destino não fizeram nada de errado. Orpal fazia com que seus guardas seguissem um padrão preciso, mas em um momento aleatório, uma unidade aleatória receberia a ordem de refazer seus próprios passos. Até mesmo Fria não teria notado eles até que fosse tarde demais. Ela estava muito ocupada monitorando a rota deles e havia muitos corredores para monitorá-los todos ao mesmo tempo com o escopo. Se a furtividade não é uma opção, não faz sentido ficar em silêncio. Cubra seus ouvidos. Trovão escorregou das costas de Fria para sua mão como se tivesse vontade própria. Os dois guardas correram em direção aos intrusos, mantendo alguns metros de distância, dando um ao outro espaço que precisavam para se moldar. Quando suas formas saíram do uniforme, um prisma preto no meio do peito os identificou como os escolhidos da noite. É por isso que a escuridão não está selada. Fria alertou os outros, eles são imunes a isso. Salve-se, homem. Ela cuidadosamente mirou e atirou, mas os mortos-vivos se esquivaram facilmente da bala. Um deles se chocou contra a parede, correndo sobre ela de 4 sem perder velocidade, enquanto o outro pulou no teto e ficou lá. Ambos eram grendeus, um tipo raro de morto-vivo muito raro e perigoso. Eles eram quase invulneráveis devido à sua pele de ferro e nem magia nem lâminas podiam prejudicá-los. Suas únicas fraquezas eram a magia das trevas, armas contundentes e a incapacidade de usar magia, mas o prisma neutralizou 2 em cada 3 deles. Grendeus não tinha nada além de força física e resiliência, mas graças à bênção deles agora compartilhavam todas as habilidades de linhagem de seus companheiros escolhidos. Foi apenas combinando o reflexo dos grendeus com os sentidos misteriosos de um Banshee que eles conseguiram prever a trajetória da bala e evitá-la antes mesmo de ela ser disparada. As criaturas na frente de Fria cresciam mais de 3 metros, de altura e tinha cabeça redonda, com olhos do tamanho de uma bola de tênis. A maior parte da luz vermelha da morte da pupila foi coberta pelo elemento escuridão que Grendel recebeu da noite, fazendo seus olhos parecerem sóis eclipsados. Seus corpos eram inteiramente cobertos por um pelo grosso e marrom sujo que os fazia parecer ratos gigantes de esgoto, capazes de desafiar a gravidade enquanto corriam sobre os 4 ângulos impossíveis. Capítulo 1822. Chamas primordiais, parte 2. As bocas sem lábios dos mortos-vivos se deformaram em sorrisos cruéis depois de se esquivar da bala, revelando que sua boca se estendia quase até a nuca. Eles ativaram o poder de seus companheiros Draugr escolhidos, crescendo ainda mais em tamanho e poder, enquanto as asas da forma quiróptera do vampiro lhes permitiam voar apesar das matrizes de vedação de ar. Eles se moviam agilmente de um lado para o outro, em uma espiral de garras e dentes afiados que não podiam ser esquivados no pequeno espaço do corredor. Ao mesmo tempo, porém, eles apenas ofereceram a Fria um alvo maior. Teria demorado um pouco para Trovão disparar o próximo tiro, mas ela não precisava esperar. Fria apenas apontou para os grendeus que se aproximavam e uma bala saiu da ponta de seu dedo indicador. Os sentidos do Banshee e a fusão do ar, aumentando ainda mais seus reflexos relâmpagos, permitiram que os mortos-vivos se esquivassem novamente, apesar da curta distância. Mesmo assim, Fria ajustou o dedo novamente, uma terceira bala saiu novamente, desta vez perto demais para ser evitada pelos mortos-vivos. A cabeça e o torso de um dos Grendel explodiram, produzindo uma onda de choque que fez o outro bater contra a parede. Quem imaginara que eu encontraria uma nova maneira de usar o feitiço de primeira dimensão que aprendi em Loop? Fria pensou em explicar aos seus companheiros estupefatos o que acabara de acontecer.
As balas do canhão elétrico eram rápidas demais para interceptá-los com uma fissura dimensional, mas Freya conhecia sua trajetória. Tudo o que ela precisava fazer para reciclar um tiro potencialmente perdido era abrir o ponto de entrada do feitiço Loop atrás do alvo e o ponto de saída na frente do dedo indicador. Loop manteve as duas aberturas perfeitamente alinhadas, então mesmo que a bala errasse uma segunda vez, Freya faria outra tentativa até atingir seu alvo ou perder o foco. O Grendel restante se levantou com um pulo, atacando Freya com tanta força que cada uma de suas garras gerou uma lâmina de ar que cortou a pedra do corredor. Glória se moveu na frente do ataque e usou seu escudo adamante, disjuntor, para pará-lo. Cada um dos 4 despertos poderia piscar para um local seguro, mas isso significaria perder a vantagem e dar aos reforços tempo para bloquear o resto dos corredores. O Cavaleiro Mago conjurou seu feitiço pessoal de magia espiritual de nível 4, Defensor Robusto. O feitiço penta-elemental usava os aspectos elementais da luz e da terra para formar uma barreira espessa que apenas deixava a luz entrar, o elemento fogo para converter a energia cinética dos ataques recebidos em calor que o elemento água neutralizaria, e o aspecto da escuridão para comer qualquer coisa que fique presa na barreira por muito tempo. O efeito combinado do escudo encantado e do feitiço neutralizou as lâminas de ar antes que Grendel pudesse recuperar o equilíbrio, deixando-o indefeso contra a explosão das chamas de origem. Lith e Tista respiraram cada um em um lado diferente da criatura e no momento em que suas chamas se sobrepuseram, produziram uma explosão poderosa que fez os mortos-vivos voarem de volta. Algo está errado, Lith disse. Ele já deveria ter morrido. A imunidade do Grendel à magia vem de seus corpos serem com seus núcleos sanguíneos. No entanto, chamas de origem não são mágicas e já deveriam tê-lo queimado até virar pó. O que Lith e o resto dos membros da Mão do Destino não conseguiram levar em conta foi que com cada escolhido que matavam, os sobreviventes se tornavam mais fortes. A noite só poderia compartilhar tanta energia com eles, então quanto menos eles fossem, mais poder receberiam. O Grendel ainda estava vivo porque seu corpo estava coberto por uma espessa camada de magia das trevas que o protegia das chamas da origem. A energia da noite fluía interminavelmente, interceptando o fogo místico antes que ele realmente atingisse seu alvo. No entanto, as explosões deram a Lith tempo suficiente para conjurar suas chamas do vazio. O fogo negro encheu o corredor, queimando tanto os móveis quanto os encantamentos antes de atingir os mortos-vivos. Os 3 tipos de chamas reagiram mal entre si, causando uma explosão que perfurou a camada de escuridão e despedaçou o Grendel. O grupo estava prestes a comemorar a vitória com um rápido cumprimento quando perceberam que a onda de choque havia se tornado branca e brilhante e estava vindo em sua direção. Em um espaço tão fechado, a violência do fogo se espalhou pelos 2 lados do corredor, forçando-os a usar o piscar espiritual. Não se atreva a misturar Void e 2 fontes de chamas de origem nunca mais. Glória disse quando uma segunda olhada no corredor revelou que tudo havia sido queimado. Os móveis, a pintura e até os ladrilhos de mármore da calçada desapareceram, revelando a rocha nua por baixo. Meus deuses, nunca pensei que combinar chamas de origem pudesse ser tão devastador, Tista disse enquanto admirava os resultados do esforço de sua equipe. Eu me pergunto se acabamos de criar as chamas primordiais como Shenagrosh e sua amiga Fênix durante sua estada no deserto. E depois de receber as lições de Shenagrosh sobre chamas de origem, Lith e Tista tentaram várias vezes replicar o ataque combinado dos Eldritches híbridos. Eles se lembravam bem de como as chamas primordiais causaram grandes danos e estavam ansiosos para adicioná-las ao seu arsenal. No entanto, apesar dos seus esforços e inúmeras tentativas, a única coisa que conseguiram foi uma série de explosões. As chamas recusaram-se a combinar-se, devorando-se umas às outras como feras famintas lutando por uma carcaça durante uma fome. Mesmo depois que Lith descobriu a existência das chamas do vazio, as coisas não mudaram nem um pouco. A força das explosões foi a mesma, a única diferença foi que Tista teve que respirar suas chamas de origem com antecedência para não ser atingida pelas chamas negras muito mais rápidas.
Para piorar a situação, Tista provou ser incapaz de produzir Void Flames, por mais que tentasse. Eles passaram a acreditar que sua forma de dragão demônio vermelho era o equivalente menor de uma Tiamat e que mesmo que ela conseguisse fundir suas forças vitais, seu poder não seria páreo para uma besta divina. Além disso, chegaram à conclusão de que para produzir as chamas primordiais, a força dos dois usuários tinha que ser a mesma, como Kigan e Shenagrosh. Ambos produziram chamas de origem violetas brilhantes, enquanto as chamas azuis de Tista eram muito mais fracas em comparação com o violeta profundo de Lit. No entanto, todas as suas suposições simplesmente desmoronaram diante de um poder esmagador que só poderia ser explicado com chamas primordiais. A luz branca, a destruição de pedras e feitiços teriam exigido vários feitiços espirituais de nível 5, não apenas 3 sopros de fogo. Acho que sei o que aconteceu aqui. Solos disse de seu anel. Você faz? Lit e Tista perguntaram em uníssono. É apenas uma hipótese baseada em minhas observações empíricas e raciocínio, já que até os olhos de Menadion estão cegos e, droga, Solos, estamos em uma missão. Glória repreendeu. Se você tem algo a dizer que pode aumentar nossas chances de sobrevivência e sucesso, é só dizer. Guarde as palestras para mais tarde. Glória também enfatizou telepaticamente os sons de batalha que vinham dos outros corredores e a possibilidade de que em breve mais mortos-vivos viriam, forçando-os a lutar novamente. Continua no próximo vídeo.